Muito bem, vamos ao segundo vídeo do Guiados pela Palavra Profética. E o que significa isso? Eu gravei um vídeo já, né? Agora há pouco. Guiado pela Palavra Profética. Já ouviu falar isso? Não, né? O que significa isso? É quando Jesus ele vai na profecia, vai falando as profecias de Mateus 24. Ele vai falando as profecias e ele vai deixando pontos nas passagens, na fala dele, para que a gente saiba na história, no desenrolar da história, no tempo, aonde nós estamos. Entendeu? Vamos lá, nos desenrolar do estudo para o vídeo não ficar muito grande. Os vídeos meus não tem como ficar pequeno. Entendeu? Não tem como ficar pequeno aí como o TikTok, fica fazendo vídeos aí. Não, isso aqui são estudos profundos, você está entendendo? Porque ficar falando uma, duas, três palavras, questões aqui resumidas, não é o centro da palavra. Precisa a gente estudar com profundidade, com calma, com tempo e com profundidade, entende? Então vamos lá. Guiados pela palavra profética, Mateus 24, vamos lá. O que aconteceu? No versículo 1 vem dizendo: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Os discípulos Jesus estava no templo com os discípulos, e os templos de Jerusalém, o sol bate numa região assim, bate nos mármores do templo, né? E fica dá aquela glória, aquele brilho assim, né? Por causa do brilho do sol, naquela construção maravilhosa. E os discípulos estavam maravilhados, acho que é em Marcos, se eu não me engano, ou em Lucas, que os discípulos dizem assim, Marcos capítulo 13, ou Lucas 21, diz assim, os discípulos dizem assim, que construções, Senhor. O templo, eles ficavam maravilhados com o templo, eles estavam maravilhados com o templo, você está entendendo? E Jesus vira e disse assim: olha, vocês estão vendo essa construção maravilhosa aí? Isso não vai ficar pedra sobre pedra. Foi um impacto grande para eles. Você imagina aí, imagine você agora aí, pensa aí agora aí, pensa num templo magnífico aí, de alguma igreja aí. Pensou? Agora você imagina, de repente você está olhando assim para esse templo, pensa aí, já pensou, né? Num templo magnífico. Aí você, de repente, está olhando para esse templo, vem Jesus e diz assim para você: isso aí vai ser tudo derrubado, não vai sobrar nada disso aí. Você fala: poxa, mas como assim, Senhor? Entende? Aí, no versículo, a partir do versículo 3, vem dizendo que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos, Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Viu? A pergunta que os discípulos fizeram para Jesus em particular: quando aconteceria essas coisas? Que coisas? A destruição do templo e também a volta dele, a vinda dele, a consumação dos séculos. Entende? Essa foi a pergunta que eles fizeram, porque eles ficaram impressionados, Jesus falando uma coisa dessa, que aquele templo, o centro das atenções judaicas, que era o templo em Jerusalém, agora vem Jesus dizendo que esse templo seria destruído. Isso significava que Jerusalém, toda a religião judaica seria destruída. Entende? Pensa de novo aí, alguma religião aí antiga, tradicional, e de repente alguém vem e fala que o templo seria destruído, significava o fim dessa religião. Não parecia palavras ousadas, ameaçadoras e até terrorísticas, né? Então, foi isso que aconteceu ali. Então, agora, veja bem a pergunta deles. Diz-nos Mateus 24, versículo 3. Eles foram em particulares perguntar a Jesus: quando, Senhor, acontecerão essas coisas e qual é o sinal da tua vinda e da consumação do século? Entende? Aí, veja bem, eu queria dizer uma coisa para você agora, revelar uma coisa para você aqui agora. Falar uma coisa para você que está revelado. Todo o capítulo 24 de Mateus, todo o capítulo 24 de Mateus está em volta desta pergunta. Está sendo, por meio de Mateus 24, todo o capítulo, Jesus está respondendo a esta pergunta. Você precisa ter em mente esta pergunta toda vez que você estiver estudando o capítulo 24 de Mateus. Esta pergunta: quando vão acontecer essas coisas? E qual o sinal da tua vinda? Da consumação do século e da tua vinda.
Você entendeu bem? Então você precisa ter em mente esta pergunta. Aí Jesus começou a trabalhar para eles, revelando, porque muitos, em Mateus 24, versículo 4, e ele respondeu, Jesus respondeu, vede que ninguém vos engane. Jesus começou a falar aqui sobre os falsos profetas. Veja que ninguém vos engane. Jesus começou por aí. Ele diz assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Primeira coisa, Jesus começou a falar sobre falso profeta. O versículo 4 e o versículo 5. Viriam muitos em nome dele. Entendeu? Muitos em nome dele. E enganaria muitas pessoas. Esse negócio de falso profeta não é só de agora, não. Estamos falando de há 2000 anos atrás. Havia falsos profetas. Esses falsos profetas aqui é do tempo de Jesus. Havia muitos falsos profetas naquela época também. Você entende? E Jesus começou a trabalhar, responder a pergunta deles, falando dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Virão muitos em meu nome. E infelizmente enganaria muitas pessoas. Jesus prosseguiu falando que viria muitas guerras. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Certamente de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Você percebeu que Jesus pontuou. Lembra que nós começamos o foco desse áudio sobre a pontuação? Jesus nos guia pela palavra profética. Então aqui ele está dizendo para o leitor, ainda não é o fim não. Acontecer algumas coisas. Vão acontecer algumas coisas. Ao acontecer essas coisas que eu estou falando, mas ainda não é o fim. Porque aconteceu elas, ok? É isso que Jesus está dizendo. Ainda não é o fim. Ele vai direcionar as revelações no sentido do fim da história. Ele diz, ainda não é o fim, é para lá que ele está direcionando. Aí depois ele vai dizer assim, no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha o que ele diz depois, versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Primeiro ele disse, olha, ainda não é o fim. Aí agora ele diz assim, ele narra mais alguns eventos na história que aconteceria. Aí ele diz assim, agora, depois que acontecerem essas coisas, seria o princípio das dores. Aí você precisa estudar na história. Você vai encontrar, por exemplo, nação contra nação, como no mundo inteiro praticamente, quase em todo o mundo inteiro, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. É o evento que mais marcou, o evento de guerra que mais marcou na história de todos os tempos. É a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foi em quase todo o planeta. Ok? Então, ele estava narrando esse evento profético. Mas sobre isso eu não estou falando nesse áudio. O propósito desse áudio não é esse. O propósito desse áudio é fazer você perceber que Jesus pontua as coisas para que você saiba no tempo aonde é que as coisas estão seguindo. Lembra que eu falei de Martinho Lutero no outro vídeo? Lutero disse assim, que a volta de Jesus seria mais ou menos 300 anos depois dele, porque ele estudava essas questões. E ele percebeu que ainda não, no tempo dele havia muitas coisas a acontecer futuramente ainda. Por isso que ele falou que Jesus viria a mais ou menos uns 300 anos à frente. Você pode saber a proximidade do tempo. E esse é o propósito desse áudio. Você pode saber por meio da palavra. E esse é o propósito desse vídeo. Fazer você entender isso. Muito bem, vamos lá. Quando acontecesse a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Jesus estava dizendo assim que seria o princípio das dores. Antes ele disse, não é o fim. Agora ele disse assim, quando acontecesse a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, seria o princípio das dores. Entende? Então sereis atribulados, Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esses aqui têm algumas ligações com o tempo do fim, nossos tempos. O maior de todos os sinais que Jesus deixou da sua volta seria em Mateus 24, 14. Então será pregado o evangelho de todo o reino, o evangelho do reino a todo mundo, para testemunha a todas as nações. E então virá o fim. O maior sinal da volta de Jesus é a pregação do evangelho a todo mundo.
né? Mas eu quero dar sequência aqui a esse vídeo para continuar pontuando para você. Então Jesus narrou mais algumas coisas aqui. Agora Jesus vai, os que eu vou ler aqui para você, seria o que viria sobre Jerusalém. Jesus deixou sinais para, no ano 70 aconteceria algumas coisas. E Jesus queria que as pessoas soubessem como ele ia guiar aquela igreja naqueles dias. Veja, Mateus 24:15. Quando, pois, vis o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem da Judéia fujam para os montes, e quem estiver sob o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esse evento aqui, Mateus 20, essa passagem profética de Mateus 24:15 até o versículo 22, Jesus está narrando exatamente o que aconteceria no ano 70 depois da nossa era, no ano 70 depois de Cristo. Ele está narrando. Deixou aqui os sinais para que os judeus fugissem de Jerusalém para não serem destruídos pelos romanos que viriam e destruiriam Jerusalém, o templo e tudo mais. Então ele disse assim: quando vocês virem o abominável da desolação, que era o exército romano, circularia, que invadiria Jerusalém, que é o lugar santo, que os gentios não poderiam pisar. Entende? Então os que estiverem da Judéia deveriam fugir. Ele pontuou o sinal aqui para os judeus, para não serem destruídos na ruína que viria sobre Jerusalém naqueles dias. Ele disse assim: qual era o sinal para eles? Quando vocês vê o abominável da desolação no lugar santo que falou o profeta Daniel, que estava profetizado. Em Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12. Que eu não vou entrar em detalhes agora. Quando acontecesse isso, eles deveriam fugir. Então Jesus pontuou o sinal para aqueles judeus, para aqueles povos, naqueles dias. E o que aconteceu? Ele falou: olha, quem estivesse no eirado, que era em cima na casa, né, as casas deles davam para subir em cima, não deveria descer, tirar de casa alguma coisa. Entende? E quem estivesse no campo não deveria voltar atrás, deveria fugir. Entendeu? Então, o que aconteceu? Os judeus, a história conta que quando os judeus perceberam o exército romano sitiando Jerusalém, quando houve os exércitos recuou misteriosamente, eles fugiram de Jerusalém. Aqueles que fugiram, ninguém pereceu. E Jerusalém foi terrivelmente destruída. A história conta que mais de 100 mil foram mortos. Mais de 2 milhões de judeus foram mortos. E mais de 100 mil foram levados cativos para outras nações. E Jerusalém, o templo, tudo foi destruído. A nação judaica deixou de existir, virou uma ruína. Como nação deixaram de existir. Não acabaram os judeus, evidentemente, mas como nação deixaram de existir porque foram espalhados. Mas Jesus pontuou os sinais. Pontuou. Aqueles que obedeceram fugiu da ruína e escaparam. Entende? Então Jesus deixou os sinais para eles também. Agora, a partir do versículo... E Jesus havia dito para eles que esse tempo seria tempo de tribulação, Mateus 24, 21. Seria tempo de tribulação, uma tribulação terrível, como nunca houve uma tribulação como daquela que aconteceu. Foi terrível o que aconteceu em Jerusalém, não vou entrar em detalhe nesse vídeo, por causa do tempo. Agora, a partir do versículo... Olha que interessante. No versículo 23, Jesus destaca uma coisa muito interessante sobre os falsos sobre a personificação de Satanás. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Mateus 24, 23. Jesus está dizendo aqui que surgiria um falso Cristo, imitando a personificação dele apareceria. E ele diz assim: se alguém disser a você, ó, eis aqui o Cristo, no deserto, em algum lugar, não saia, não acredite. Ele diz assim, ou ei-lo ali, Jesus diz assim, não acredite.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais de prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. E ele diz assim: vede que eu vos tenho dito. Eu vou prosseguir aqui porque para ir ao foco desse vídeo, ok? Olha o que diz no versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade, e as estrelas do céu cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, porque verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Veja o que acontece aqui. Preste atenção. Olha o que diz Mateus 24, 29. Vou ler novamente. E logo em seguida a tribulação daqueles dias. Logo depois da tribulação daqueles dias. Qual tribulação, eu te pergunto? O que eu li agora aqui. Volta a sua Bíblia aí. Você pegou a Bíblia? Pega lá, volta a sua Bíblia aí e olha o versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Eu li com você agora. Como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido jamais. Depois da tribulação daqueles dias, você percebe aqui? Jesus está pontuando na história para a gente saber. Aí, quem estava vivendo no ano 1700, 1800, quando leu isso daqui, quando aconteceu em 1798 em diante, até 1833, quem viveu nessa época entendeu o recado de Jesus. Olha, é tremendo. Eu fico empolgado. Meu irmão. Acorda. Eu estou falando com você muito sério. Entende? O que aconteceu aqui? Quando diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Quem viveu em 1798, que foi em 1798 que isso aqui aconteceu. A 1833, quando houve a chuva de meteoro, a queda das estrelas. Procura na história secular para você ver. Entende? Então as pessoas quando viram isso aqui, que viviam na Nova Inglaterra, que foi mais forte isso aqui, que ao meio-dia escureceu-se o sol, e depois a lua, naquele mesmo dia à noite, ficou escura, a lua ficou em cor de sangue, eles entenderam que estava chegando o tempo. Eles entenderam. E nós também entendemos. Quando ele falou logo em seguida a tribulação daqueles dias, porque essa primeira tribulação aqui foi no tempo dos discípulos, no ano 70 depois de Cristo. Depois da tribulação daqueles dias, o sol escureceria, a lua não daria não daria sua claridade, e a lua ficaria vermelha como sangue. E haveria uma chuva de meteoro. Isso aconteceu de 1798 a 1833. Procura na história. Então Jesus foi pontuando para que você e eu soubéssemos aonde nós estávamos na história profética. Porque ele guia o seu povo por meio da palavra profética. Então ele diz que nesse tempo, depois que da tribulação daqueles dias, que ele está falando da tribulação que aconteceu no tempo de Jerusalém, o sol escurecerá. Presta atenção na expressão. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu, que tudo indica aqui, é sol, lua e estrelas. São os poderes do céu. Tem que estudar melhor, mais detalhadamente sobre isso, mas ao que tudo indica, sim. Então, depois disso, meu irmão, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Você percebeu como que foi pontuado? Primeiro ele disse o quê? Em Mateus 24, versículo 6, ele falou algumas coisas assim, mas ainda não é o fim. Depois, ele narrou mais alguns eventos, e depois ele diz assim, tudo isso, no versículo 9, o versículo 8, porém tudo isso é o princípio das dores. Depois ele sinalizou para o povo judeu, para eles escaparem, ele deixou sinais para ele também. Depois ele disse que haveria uma tribulação, no tempo dos judeus, haveria uma tribulação feia quando os romanos invadiram, no ano 70. Mas o povo foi sinalizado para escapar. Depois, o que aconteceu?
Ele vem dizendo, olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias, ele deu os sinais, ele pontuou a história certinho. Entende? Aí eu vou fechar como estava fechando no outro áudio. Ele diz assim: assim também, quando você vê todas essas coisas acontecendo, está próximo das portas. E hoje, meu amigo, nós estamos vivendo um tempo que todas essas coisas já aconteceram. Você precisa fazer um paralelo com da história com a Bíblia, para você entender. Entendeu? Então, meu amigo, Jesus está às portas. Procure ser guiado por Jesus. Deixe Jesus guiar você pela palavra profética. Como é que isso acontece? Quando eu examino essas coisas detalhadamente, Jesus vai te mostrando que ele está às portas. Eu tenho que terminar esse vídeo. Jesus está às portas. E é por isso que eu estou aqui gastando e me deixar gastar gravando esse vídeo. Que Deus abençoe. Que nós possamos ser guiados por Jesus pela palavra profética até o final, quando ele aparecerá no céu e nos levará deste mundo.